Deus. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, estamos de volta. É o programa Tocou Clarim, programa da Escola Bíblica Teológica União e Crescimento. Nosso desejo é ajudar os nossos irmãos. Eu entendo a necessidade da igreja, nós temos uma grande necessidade, um grande desafio nos dias de hoje. Existem milhões ensinando de forma estranha o Evangelho de Jesus. Estão ensinando e popularizando, vulgarizando as coisas do Evangelho. E nós sabemos que é necessário o ensinamento da palavra. Se não houver o ensinamento da palavra, não tem como as pessoas estarem seguras, se firmarem, porque religião não vale, religião não salva, religião não firma, religião não é para sempre, enquanto a fé verdadeira é para sempre. A nossa fé, mediante a nossa confissão em nosso Senhor Jesus Cristo, ela é para sempre. E nós louvamos a Deus por isto. Então, este tema especial para nós, ele está amparado numa leitura extremamente importante, que é a correlação entre Israel e a igreja. O texto é Romanos, capítulo 10, versículos de 1 a 13. Leiamos. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu? Isto é trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que está nos céus. Graças nós te damos, meu Senhor. Estamos em tua presença, agradecidos pela vida. Te louvamos pela salvação. Agradecemos, Pai, pela tua igreja. Obrigado pelos meus irmãos, pelos que nos ajudam, pelos que estão conosco. Obrigado, meu Senhor, pelos nossos alunos. Eu te louvo e te agradeço, meu Senhor, pelos meus alunos, pelos ex-alunos. Ó Senhor, pedimos a tua direção e proteção. Nos dá, Senhor,
companheiros fiéis nesta causa santa, para continuar na tua presença. E dá-me a tua direção e proteção para continuar, Senhor, formando discípulos, ensinando a palavra com fidelidade. Querido Pai, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Meus queridos irmãos, é muito bom a gente ter convicção, ter certeza e fazer as coisas de uma forma consciente, coerente. E eu desejo fazer isto. Eu tenho me dedicado porque eu aprendi nas Escrituras a respeito da seriedade das coisas de Deus. O religioso se satisfaz na religião. Eu tenho minha igreja, eu tenho minha devoção, minhas obrigações. Existe um termo obrigações, geralmente é utilizado para outrora. Agora está tudo confuso, tudo mudado, não sei. Mas outrora, quando alguém alegava que estava cumprindo suas obrigações, às vezes envolvia até despacho, que era uma obrigação, o sujeito assumia um compromisso com determinadas entidades, caboclos, demônios, e ele ficava sujeito, esta pessoa ficaria sujeita a oferecer seus sacrifícios, portanto, cumprir o prometido, cumprir o seu compromisso com os demônios. E isto era também suficiente. É suficiente para quem não tem a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, para quem não tem compromisso com a verdade, para quem tem só desejo religioso, para quem tem só um sentimento de aparecer. O sujeito aparece como o melhor cristão da região, é generoso, é dadivoso, na sua comunidade ele é mão aberta, enche o bolso do padre, do pastor, e vive a vida assim, termina e perece, e vai para o inferno eternamente, porque foi só religioso. Mas o nosso tema é nossa fé, nossa confissão. Uma outra coisa que é impossível eu não mexer no vespeiro dos demônios, porque eu sou um professor, eu não sou um pregador. Se eu fosse pregador, eu estava agendando pregações e marcando a quantidade. Ou melhor, a importância a receber. Esta hora tem centenas de pessoas agendando compromisso para ir pregar bonito e falar bonito e fazer a coisa ser interessante e vai alimentar o povo com palha. Mas aprendemos na palavra de Deus que quem tem o trigo, entrega trigo. Quem tem palha, entrega palha. Eu louvo a Deus porque eu como é trigo, eu recebo trigo e eu só posso fornecer trigo. Então, meus queridos, o nosso tema é muito importante para vocês também. O apóstolo Paulo era um judeu. Ele tinha vivido a experiência de um fariseu. Viveu como fariseu na sua tenra idade, ou seja, um fariseu, comparando com os anciãos, ele era um fariseu jovem, mesmo assim muito competente, muito respeitado pela habilidade que tinha, pela capacidade que tinha, pelo conhecimento linguístico que ele tinha. Ele era detentor de vasto conhecimento, conhecia a língua grega, conhecia o hebraico, conhecia o latim, conhecia o aramaico, era um homem versado nas escrituras e nas leis. As leis de Israel, que dava para fazer 40 Bíblias, só as leis de Israel dava para fazer 40 Bíblias. Para tudo eles tinham lei. Jesus chamava de mandamento dos homens. E as leis romanas, ele fala de todos os temas que a lei romana contempla, que o direito romano contempla.
ele fala de herança, ele fala de adoção, ele fala de tutela, ele fala de curatela, ele fala de todos os temas nas Escrituras. E como ele era versado e muito conhecido, ele também se expôs demais. E neste capítulo ele confessa o seu desejo como um judeu em relação aos seus irmãos, aos seus patrícios. Aqui ele refere-se à igreja, notadamente à igreja cristã que estava em Roma, não tinha nada a ver com a igreja apostólica romana, era uma igreja cristã que não tinha nenhum apoio, nenhum reconhecimento das autoridades, nenhum benefício estatal. Era uma comunidade que vivia realmente o Evangelho de Jesus. E esta comunidade, ela era perturbada onde ela existia, em Roma, em Éfeso, em Cesareia, em Samaria, onde existia a igreja e se desenvolvia e crescia numericamente, ela era confrontada com os judeus por causa dos nomes que os cristãos usavam. Os cristãos usavam toda aquela identificação bíblica dos patriarcas, dos profetas e das autoridades que estavam vivendo naqueles dias. Era impossível falar da morte de Jesus sem falar de Herodes, sem falar de Caifás, sem falar de Pilatos, e os cristãos ficavam muito expostos. E Paulo, confortando, orientando, alimentando, ajudando, fortalecendo a fé desses cristãos, ele diz: irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Versículo 1. A minha oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Por quê? Versículo 2. Porque eu dou testemunho de que eles são zelosos, eles têm zelo de Deus. Eles são zelosos, eles querem o bem, eles querem zelar pelo nome de Deus, para não afrontar, para não ofender, mas eles não têm entendimento. Eles não entendem nem a lei. Eles não entendem. Eles fazem isto sem entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer justiça própria, a sua própria justiça, não se sujeitam, não se sujeitaram à justiça de Deus. Eles não iam esperar: Senhor, vence por nós, elimina o Saulo. Não, eles queriam era eliminar o Saulo, portanto, fazer sua própria justiça, e eles até fizeram um pacto para eliminar o Saulo, e entre eles dizia o seguinte: não vamos comer e nem beber até que tenhamos eliminado o Saulo. O Saulo é nosso inimigo comum e nós vamos matá-lo agora. Tem que ser assim, tem que pensar. Aí levar a ideia para as autoridades, que iria pedir uma nova audiência, porque não tinha ficado tudo acertado naquela última audiência, e quando trouxessem o Saulo, eles matariam. Isso está nas Escrituras. Então, Paulo diz: irmãos, eles, não conhecendo a justiça de Deus, estabeleceram a sua justiça e não se sujeitaram a Deus. Paulo explica no versículo 4 a finalidade da revelação da lei. Ele diz: porque o fim da lei é Cristo. Deus não deu lei para judeu ficar violento, Deus não deu lei para judeu ficar orgulhoso, Deus não deu a lei para o judeu ficar pisando ninguém. Deus deu a lei para mostrar
que haveria, com todos aqueles ritos, com todas aquelas orientações, haveria uma finalidade maior, haveria uma lição maior, haveria um personagem maior do que o Cordeiro Pascual, haveria um personagem mais importante do que o bode expiatório, haveria um personagem mais importante do que Moisés, porque Moisés ia morrer e morreria mesmo, ia sair de cena. Enquanto o personagem que Deus propunha e revelou, este seria o Messias que viveria eternamente. Algo que também os judeus não entenderam, porque quando Jesus disse, eu vou ser entregue nas mãos dos homens, vou morrer e ressuscitar ao terceiro dia, eles até entenderam, até gostaram da ideia da morte, exceção os discípulos. Senhor, não faz isto, Pedro, não diz isto, não pode acontecer, não deve acontecer. Mas os outros ficaram, quem sabe, opa, tomara que seja logo. É bom que ele morra logo. Agora, o que acontece é que eles, meus queridos irmãos, não entenderam que a lei, o fim da lei, a finalidade da lei era apontar para algo mais profundo que Paulo identifica aqui. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Nosso tema é nossa fé, nossa confissão. Por que é necessário confessar a Cristo? É muito necessário confessar a Cristo. É impossível você ter um bem, é impossível você ter um benefício, é impossível você ser grato e você não comunicar, não comentar, não divulgar aquilo que foi com que você veio a ser beneficiado. Então, é necessário confessar Cristo. No versículo 5, ele ainda falando da lei, ele diz, porque Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer estas coisas, viverá por elas. O homem faz e o homem recebe pelo seu feito. O homem faz o bem e recebe uma equivalência. O homem faz o mal e recebe uma equivalência. O homem recebe o resultado do que ele faz. Está aqui. Moisés descreve a justiça da lei dizendo, o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Obviamente, o homem que não fizesse essas coisas que são mencionadas também não viveria. Mas o Paulo, como instrutor da igreja, no versículo 6, ele diz, mas a justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração, como é que eu vou para o céu? Quem subirá ao céu? Isto é duvidar de Cristo. Isto é trazer do alto a Cristo. Isto é contradizer o que já foi feito, já foi ensinado. No versículo 7, ele diz, quem descerá ao abismo? Como é que eu sei os resultados de salvos e perdidos? Isto é tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Era bem recebida a doutrina que Pedro esclarece na sua epístola que Jesus Cristo teve uma missão no mundo dos mortos. E neste versículo 7, Paulo diz, este questionamento, quem descerá ao abismo, isto é tornar a trazer Cristo dentre os mortos. Mas o que é que a palavra ensina? O que a palavra diz? Como é que nós fomos instruídos? Versículo 8. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Não se vive pelas obras,
apesar de serem importantes. Não se vive pela religião, a fé religiosa, que tem muito mais a ver com superstição do que com fé verdadeira. Não se vive pela fidelidade a sistemas, senão todos os fariseus e saduceus estariam muito bem na foto, porque eles tinham tanto apego ao sistema deles que eles abominaram o Filho de Deus, porque não lia conforme o script farisaico. Então, o que diz a palavra? O que diz o Senhor? A palavra está junto de ti para você ler. A palavra está junto de ti para você confessar. A palavra está junto de ti para você guardar no seu coração. É a palavra da fé que pregamos. No versículo 9 ele diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Esta é a grande confissão. Confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Portanto, Jesus Cristo é o Salvador. Jesus Cristo é quem perdoa os pecados. Jesus Cristo é quem redime o homem da condenação, é quem livra o homem da destruição eterna, da condenação eterna, do inferno. Jesus Cristo é quem faz o homem realmente ser um vencedor. Jesus Cristo é quem recebeu todo o poder nos céus e na terra. Ele diz, já ressurreto e glorificado: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Todo o poder nos céus. Jesus Cristo é o Rei da glória. Todo o poder nos céus e todo o poder na terra. E por que a igreja não reina num continente? Por que a igreja não tomou conta de um continente, não isolou este continente, não reinou neste continente, não fez este continente se tornar um céu na terra? Porque Jesus e Deus, o Pai que enviou o seu Filho, tinha um propósito de fazer a igreja existir e coexistir no meio da sociedade, levando a palavra a quem precisa, para que houvesse realmente a multiplicação dos salvos. No versículo 10, Paulo diz: visto que com o coração se crê para a justiça, com o coração se crê para ser justificado, se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para ser salvo. É impossível eu não mexer nos conceitos da religiosidade ocidental. O ensinamento da palavra de Deus é este: é a palavra no coração, a palavra do Senhor e a confissão do nome do Senhor. A religião ensinou. A palavra não era importante, nunca foi, está sendo agora por jogada para a religião, e eu me refiro à religião católica apostólica romana. As outras religiões nunca tiveram a Bíblia. Israel teve a Bíblia e tem a Bíblia, mas não é uma nação teocrática, não é um reino. É uma nação democrática, que tem todos os partidos, inclusive um PT por lá, o partido ateísta. Tem o partido nazista, neonazista em Israel. E é oficial em Israel. Não é clandestino, não. Na América do Norte tem clandestino.
Na Alemanha tem clandestino, mas em Israel tem oficial, porque é uma verdadeira democracia com plenitude de liberdade, e lá tem neonazista, lá tem a parada gay, lá tem tudo. Eles têm a Bíblia, mas não têm a Bíblia hoje como regra de fé. Tem a Bíblia como um testemunho histórico, como um valor passado, um valor histórico da sua formação. Bom, a religião ensinou as pessoas confessar ao homem, o homem guardava o segredo da confissão e liberava, usando aquela expressão imbecil da atualidade, liberava o perdão com a expressão latina ego te absolvo, ou eu te perdoo, e foi assim que está esta religião com 1.700 anos de engano. 1.700 anos de engano, desde a sua formação no século IV, no comecinho do século IV, até hoje. Mas a salvação é pela confissão verdadeira ao nome de Jesus. Com a tua boca confessares o Senhor Jesus, versículo 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. Meus amados irmãos, é a palavra de Deus. Nossa fé, nossa confissão é o nosso tema. E a palavra de Deus deve valer também para você. Vale para todos. Quem despreza hoje vai ser confrontado com esta verdade absoluta no juízo. No versículo 11, Paulo diz, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado, confundido aqui é envergonhado. Todo aquele que nele crê, que crê no Senhor Jesus Cristo, não será envergonhado, porquanto não há diferença de ser judeu, nasceu em Israel, não tem diferença de ser grego, educado, filósofo, polido, não tem diferença de ser um indígena, um tribal, uma pessoa nascida na pior condição em povos não civilizados. Não faz diferença, contanto que tenham a oportunidade de ouvir o Evangelho e confessar Jesus. Que Deus abençoe a cada um pelo seu grande amor. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Obrigado, Senhor, pela igreja. Obrigado, meu Senhor, pelos meus irmãos, obrigado pelos nossos ajudadores, obrigado, meu Senhor, por cada um dos que estão conosco neste horário, Pai. Abençoa, sustenta, Pai, os nossos irmãos, ouvintes da emissora, internautas, Pai, os que terão contatos posteriores com nossos vídeos. Senhor, abençoa a tua igreja. Guarda o teu povo, a tua igreja, Senhor, em toda a terra. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos na segunda-feira. Amanhã teremos o programa das crianças e na sexta-feira também o programa das crianças na terceira etapa do Conjunto Será. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.